Olá, boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma live sobre a naturopatia, os tratamentos naturais que a gente tem na medicina integrativa para a saúde feminina. Sejam muito bem-vindos e lembrar para vocês que dia 8 de outubro vai ser nosso primeiro webinar sobre a saúde feminina. Gostaria muito que vocês participassem, vai ser aberto para todos vocês. Só é clicar no link lá embaixo na bio e vai direcionar você para nosso grupo para vocês fazerem as suas inscrições. Será um webinário maravilhoso, onde vocês podem tirar as suas dúvidas, né? A gente vai abordar vários temas de como hoje o médico integrativo, um naturopata, ele pode agregar conhecimentos a todos os tratamentos ginecológicos, tá? E hoje eu publiquei para vocês, ao vivo, um tratamento maravilhoso que a gente tem aqui na nossa clínica sobre dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica hoje é um dos maiores desafios de todos os ginecologistas, não é mesmo? Quem não tem aquela dor pélvica que já veio várias vezes para o ginecologista e ninguém trata. Tem muita dor pélvica crônica que a gente realmente não sabe quais são o desencadear dessa dor pélvica crônica. Então, hoje eu fiz ao vivo para vocês uma live sobre a dor pélvica crônica, uma paciente minha que já vem aqui há muito tempo, teve um resultado maravilhoso, tá? Onde a gente abordou a utilização do laser, da laser terapia, a utilização da ozonioterapia, a utilização da terapia neural para melhorar a qualidade também de vida dessas pacientes que têm dor pélvica crônica. Então, hoje, o profissional da saúde, ele tem que saber um pouco mais de como tratar suas pacientes de maneira mais natural, para dar uma qualidade de vida melhor às nossas pacientes. Então, uma dor pélvica crônica, em que geralmente é uma dor pélvica idiopática, que você não sabe a origem dessa dor pélvica, você tem que saber o gatilho que a paciente apresentou, tá? Para desencadear essa dor pélvica. Então, é muito importante você saber como foi o gatilho, se teve algum gatilho emocional, porque hoje na medicina integrativa a gente estuda as 3 fases do gatilho que desencadeia a doença, que é a parte física, ou seja, a paciente tem uma dor pélvica crônica, a paciente tem uma dor vaginal, aquelas vulvovaginites, aquela dor pélvica, vulvodínia que chama, algum trauma, pode ser trauma ginecológico, um trauma durante a relação sexual, após um parto normal, onde a paciente tem episorrafia naquele local do períneo. Ali, a cicatrização, segundo as medicinas chinesas, né, a cicatriz é um ponto de gatilho que você pode desencadear qualquer processo doloroso. Então, pacientes que têm dor pélvica crônica, você tem que saber como lidar com essa dor pélvica. Porque muitas pacientes lá vêm já com distúrbios de sono, um distúrbio neurológico, um distúrbio até mesmo gastrointestinal devido a essa dor pélvica de causa idiopática. Aí ela faz tomografia, ela faz a ressonância e todos os exames dão normais. Quando, lógico, sim, tem uma dor pélvica crônica de origem, pode ser uma endometriose, né? Pode ser aderências pélvicas oriunda de várias cirurgias, aí você vai tratar de maneira singular e direcionado aquele tratamento para resolver para a paciente ter uma melhor qualidade de vida. Então, hoje nós abordamos o tratamento integrativo através da qualidade de vida da paciente. Não adianta a paciente vir com dor pélvica crônica, uma dismenorreia, porque muitas vezes as dismenorreias são oriundas de processos inflamatórios, de processos oriundos fúngicos, de um intestino inflamado. Então, muitas e muitas doenças ginecológicas têm causa física, psicológica e parte emocional também. Por isso que hoje em dia está aí a medicina quântica evidenciando cientificamente que as dores, de um modo geral, as doenças de um modo geral, ela tem um fundo espiritual, um fundo energético, e junto com a doença física, apresentar e exacerbar mais ainda
as dores de um paciente. Então, hoje, quais são os tratamentos naturopatas, através da natureza, que a gente tem na medicina integrativa? Que a medicina integrativa, gente, nada mais é de integrar vários e vários tratamentos que agregue a paciente uma qualidade de vida melhor, que pode levar a paciente até mesmo a cura, tá? Então, isso vai depender muito e muito da qualidade de vida dos pacientes. Então, hoje, a medicina integrativa é aquela que aborda uma série de conhecimentos que você vai agregar à sua paciente, que você vai agregar a um conhecimento melhor para você tratar a doença do seu paciente. Então, não basta você ter vários diplomas de pós-graduações se você não sabe integrar, se você não sabe juntar de uma maneira natural e dar isso para nossas pacientes. Então, hoje, a naturopatia, eu faço muito fitoterapia, adoro fitoterapia. As minhas pacientes todas sabem que eu gosto de chás, sabem que eu gosto da parte de extratos, né, de ervas, que para mim abriu hoje um mundo de conhecimento que hoje eu atribuo mais ainda aos tratamentos de minhas pacientes, que é a parte de fitoterapia. Além da fitoterapia, também a gente pode agregar a parte da laserterapia, que é outra parte da medicina integrativa, onde utilizamos raios laser, tá? Através de região de veias e artérias, e ali o laser vai fazer o quê? Ele vai vasodilatar, ele vai oxigenar, vai melhorar o fluxo sanguíneo. Então, isso ela pode usar em conjunto com outros tratamentos integrativos, como a zonioterapia, a argiloterapia, a terapia neural. Então, hoje, quais são os tratamentos que a gente tem para dor pélvica crônica? Vários. Não adianta você tratar uma paciente sem antes tratar a paciente, o terreno biológico da paciente. É isso que eu canso de dizer. Para tratamentos de dor pélvica crônica, uma dismenorreia, uma enxaqueca nas nossas pacientes, porque o mundo feminino, ele é um mundo imenso. Então, vários pacientes vão ter diversos tipos de doenças, diversos quadros clínicos, dependendo também da idade. Então, nós, como ginecologistas, temos obrigações de saber e direcionar os tratamentos de acordo com a idade de nossos pacientes. Um tratamento que a gente faz, uma dor pélvica crônica, uma paciente infanto-juvenil, não é igual a uma paciente mais madura, não vai ser igual a uma paciente que já está na menopausa. Então, os tratamentos eles são individualizados. Então, o que é que eu uso mais em uma dismenorreia? Uma dismenorreia, geralmente, quando a paciente é aquelas pacientes adolescentes, que ainda está no período iniciando a região que está iniciando a vida reprodutiva. Você tem que ver o gatilho emocional desse adolescente, você tem que ver a alimentação adequada para dessas adolescentes, porque a maioria das adolescentes só come besteira. São alimentos inflamatórios. Então, a maioria das dores pélvicas, das dores pélvicas crônicas em pacientes adolescentes, de uma dismenorreia, de uma tensão pré-menstrual, é simplesmente a alimentação inadequada, o excesso de açúcares, o excesso de carboidrato, a falta de nutrientes essenciais para um bom funcionamento do intestino. O intestino, geralmente, dessas pacientes adolescentes, são intestinos inflamados. É por isso que tem tanta obesidade na adolescência. Porque a maioria dos glúten, dos carboidratos, ele vira açúcar. Então, o açúcar vai fazer o quê? Um processo inflamatório intersticial. Então, no intestino dessas adolescentes, só vai ter o quê? Processo inflamatório. É por isso que hoje, as dores pélvicas crônicas, uma dismenorreia, uma enxaqueca, ela vai diminuir quando você faz uma reeducação alimentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a tensão pré-menstrual, as dores pélvicas, aquelas dismenorreias horríveis, sem causa patológica, você tem que pesquisar se tem causa patológica ou não. Quais seriam as causas patológicas? Uma endometriose, uma aderência pélvica, tá? Um cisto ovariano,
alterações gastrointestinais. Então, isso tudo são patologias. Quando você vê que não existe nenhuma patologia clínica e a paciente ela continua tendo dores pélvicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessas pacientes com dismenorreia, enxaqueca, né, dor pélvica, a primeira coisa que tem que fazer é desinflamar essas pacientes, é melhorar o terreno biológico dessas pacientes. Porque o intestino é um meio que produz hormônios, é liberação de serotonina, neurotransmissores. Então, se você tem um terreno biológico totalmente inflamado, as pacientes elas vão ter dor. Você vai agregar conhecimentos, você vai agregar fitoterapia, a naturopatia, mas não vai resolver, porque você não está limpando o terreno biológico dessas pacientes. Então, você tem que fazer uma regulação intestinal dessas pacientes. Você tem que fazer uma nutrição funcional. Adicionar prebiótico, probiótico, alimentação não inflamatória, tirar os açúcares refinados, o glúten, às vezes os lácteos e principalmente carne vermelha, que a carne vermelha é um processo inflamatório imenso. Então, a maioria das pacientes que vem com essas dores, ela melhora 50% quando ela tem uma alimentação mais saudável, uma melhor ingestão de líquidos. Aí a gente vai melhorar mais ainda, atribuindo nutrientes, macronutrientes e micronutrientes a essa paciente. Aí é que entra a parte de ortomolecular. Aí é que a gente vai dar substâncias necessárias para essa paciente desinflamar. Porque não adianta a gente introduzir o ortomolecular, a medicina alternativa, se a paciente ela tem inflamação intestinal. Se ela não regula direitinho, se ela não vai para o banheiro regularmente. Então, você tem que primeiro fazer uma harmonização funcional desse intestino, para que depois que você limpa o intestino, você introduzir os alimentos. Introduzindo os alimentos, os micronutrientes e os macronutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo, aí sim você vai diminuir em torno de 70% a 80% as dores dessas pacientes. Muitas das minhas pacientes se resolvem só com reeducação alimentar. É difícil usar um anti-inflamatório, um antibiótico, a não ser que seja totalmente necessário. Tá? Então, se for necessariamente o uso de antibiótico, ou infecção intestinal, ou infecção urinária, se for feito um anti-inflamatório para diminuir a dor naquele momento, aí sim a gente entra. Mas a paciente, a partir do momento que começa a tomar essa medicação, ela pode exacerbar, tá? Diminuir cada vez mais e você aí introduzindo, ou seja, faz no seu devido momento. Faz no seu devido momento. Depois que fizer isso, você vai regulando o intestino da paciente. Aí sim você vai limpando, vai melhorando a qualidade de vida da paciente, ver como é que está o sono dessa paciente, como é que está o estresse desse paciente, como é que está a parte emocional e espiritual das nossas pacientes. Aí sim você vai tratar de maneira correta a tensão pré-menstrual, uma dor pélvica, uma insônia, uma cefaleia. Então, é isso que a gente trata. E os fitoterápicos estão aí também para agregar mais ainda conhecimentos e agregar cada vez mais a introdução e a gente desmamar os fármacos. Porque eu já peguei várias intoxicações por antibiótico, várias intoxicações por anti-inflamatórios, usados desnecessariamente nessas pacientes. Então, hoje a medicina integrativa, a medicina moderna, ela está agregando conhecimentos já para diminuir a utilização de fármacos como antibiótico, anti-inflamatório e introduzir os antibióticos naturais. É como se fosse uma homeopatia. A homeopatia é aquela microdosagem que o organismo ele vai se adaptando. Bem assim é a fitoterapia. Você tem que saber se adaptar a um chá, você tem que se adaptar a extratos, a tinturas. Então o organismo ele vai se adaptando.
É a mesma coisa na paciente com candidíase de repetição. O que é que eu faço em pacientes com candidíase de repetição? Da maneira que eu trato minhas pacientes. Limpar terreno biológico. Pacientes que têm candidíase de repetição são pacientes inflamadas, são pacientes consumistas, maioria de doces, tá? Pode ser através de carboidratos, açúcares refinados, são pacientes que são estressadas, são pacientes que não dormem regularmente bem, não fazem exercício físico, são pacientes sedentárias. Muitas e muitas pacientes vêm para o meu consultório com infecções recorrentes de candidíase de repetição, que já está cansada de usar o quê? Creme vaginal, antifúngicos. Mas aí a gente pergunta, sim, você está usando isso aí há tanto tempo, mas você está numa dieta, você tirou a carne vermelha, você tirou os alimentos inflamatórios, carne vermelha, os açúcares, você está fazendo uma reeducação alimentar e a maioria não está. É por isso que muitas e muitas pacientes, quando chegam ao meu consultório, ela já passou por todos os tipos de tratamento. São pacientes esgotadas. São pacientes que já vêm na última esperança da gente fazer um tratamento que realmente resolva o quadro clínico dela. Então, geralmente, pacientes que têm candidíase de repetição são estressadas, às vezes têm alterações emocionais, gatilhos emocionais, tem uma convivência péssima com o cônjuge, porque não consegue ter relações com frequência. Geralmente fica com fissuras vaginais, aquele prurido que não passa. Não dorme direito por causa do prurido. Aí quando chega com fissuras vaginais, fissuras intravaginais, com sangramentos oriundo das fissuras, porque a cândida, ela faz as fissuras dentro da vagina. Então as pacientes elas não conseguem ter relações. Aí fica frustrada e complica mais ainda a vida dela. Complica mais ainda a vida dela com o cônjuge, com a família. Aí começa a ter umas pacientes que têm depressão, porque a gente já está conseguindo resolver esse problema. Então, são pacientes totalmente estressadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encaminhar para o nutricionista funcional. Então, esse nutricionista, junto com o ginecologista, ele vai fazer com que a paciente ela melhore cada dia mais. E às vezes, tem um paciente que nunca mais vai estar cândida. Porque a cândida, ele já é um fungo próprio do nosso organismo. Nós já temos cândida de cavidade oral, cavidade intestinal, cavidade anal, vaginal. Então, quando há uma proliferação, ou seja, quando há um desequilíbrio da homeostase intestinal, que é chamada de desbiose, que é o desequilíbrio entre absorção e excreção, há o quê? Uma proliferação, um pH sanguíneo muito, muito ácido. Ele faz com que ocorra o quê? Uma proliferação. Já na vagina, uma diminuição da acidez vaginal vai provocar proliferação. Então, você tem que regular a paciente todinha, você tem que limpar o intestino. Depois que você limpar o intestino dessa paciente, aí sim ela vai ter uma melhora clínica. Aí a gente entra com a naturopatia, a gente entra com a hemoterapia, com ozônio, a gente faz o ozônio vaginal, que é simplesmente a gente embebedar uma gaze ou um algodão no óleo ionizado e lavar a vagina por dentro. Aí a gente pode fazer também, além do ozônio vaginal, cápsulas de probiótico para melhorar a região vaginal, a mucosa vaginal. Para que essa mucosa vaginal fique mais propensa, ela volte a ter a acidez necessária para o fungo não proliferar. Aí sim a gente pode fazer ozônio vaginal, o ozônio retal, para diminuir a desbiose, junto com pré-biótico, com probiótico, os fitoterápicos anti-inflamatórios, que eu adoro.
Os principais fitoterápicos que geralmente eu mais uso em ginecologia são aqueles anti-inflamatórios, que é o chia amarelo, a unha de gato, a pata de vaca. O açafrão da terra é excelente. Isso aí eu não tiro jamais da fitoterapia se eu não coloco o açafrão da terra, que é um potente antioxidante anti-inflamatório. Então você vai introduzindo chás, você pode fazer em tinturas. As tinturas são excelentes das ervas. É como se fosse a homoterapia. Você vai introduzindo de pouquinho, tá? Então cada chá, cada fitoterápico, cada erva, ela tem a sua singularidade. Não é porque é erva, porque é natural, que você vai tomar ela todas as horas, todos os instantes. Não. Tem os horários certos, os momentos certos, as ervas certas. Porque não é porque só é erva que tem as suas indicações, mas as ervas, ela tem a sua singularidade, ela tem também as suas contraindicações. Não são todas as ervas que a gente vai usar no indivíduo. A gente tem que ver a singularidade de cada erva, os princípios ativos, a hora que você vai tomar, a quantidade, porque ela também tem a sua toxicidade. Ela também pode ser tóxica à medida que for tomando descontroladamente. Porque muitas delas têm filtração através do fígado, muitas delas têm filtração através dos rins. Então não são todas as ervas que você vai utilizar de maneira exagerada, sem uma orientação. Não adianta. Então a gente vai tratar a paciente singularmente. É a mesma coisa dos ovários policísticos. Hoje, o que é o ovário policístico? É uma síndrome, é uma doença crônica, tá? Que aborda várias características. É uma síndrome de ovários policísticos. Isso é caracteriza por quê? Por obesidade, hirsutismo e amenorreia. Ou seja, a paciente ela não menstrua, ou ela menstrua irregularmente, a cada 3, 4 meses, mas é uma síndrome. Eu não vou dizer que uma paciente tem ultrassom com ovários aumentados e policístico e meter anticoncepcional nessa paciente. Ela tem que ter o quadro clínico. Os ovários aumentados com vários micropolicísticos, isso não quer dizer que a paciente tem ovário policístico. Porque ela precisa ter amenorreia. As pacientes que têm ovário policístico, ela não menstrua, são pacientes totalmente inférteis, porque ela não ovula. Então, o que é que podemos fazer para ajudar na parte da naturopatia e da fitoterapia? Várias e várias coisas. Desinflamar as pacientes, tratar a desbiose dessas pacientes, ver como é que está o colesterol, o triglicerídeo, fazer exercícios físicos, melhorar o sono dessas pacientes, diminuição do estresse. Hoje está aí a meditação, agregando cada vez mais o benefício de nossas pacientes. Aprender a meditar também traz coisas boas para o nosso organismo. Equilibra os nossos chakras, as nossas energias do dia a dia. Então, pacientes com ovário policístico, ela tem que menstruar normalmente. São pacientes inflamadas, são pacientes obesas. Se não for obesa, tem alguma alteração a nível de tireoide. Então, avaliar a tireoide da paciente. Muitas das minhas pacientes, quando eu faço a parte de ultrassonografia, está lá o nódulo de tireoide. Elas não sabiam. Então, tem que saber ver e decifrar exames sanguíneos. Decifrar se a paciente tem um hipotireoidismo, que geralmente pode vir em conjunto com a síndrome do ovário policístico. Tem que saber decifrar, pensar para prescrever. Muitas pacientes do ovário policístico, não é só você meter anticoncepcional, porque não vai melhorar. O anticoncepcional na paciente do ovário policístico é para estimular o endométrio a descamar. Porque muitas pacientes que têm ovários policísticos, ela fica amenorreia, ela fica irritada, ela tem várias cólicas menstruais, várias e várias cólicas menstruais. Ela fica com insônia,
Porque ela tem aquele quadro e que característica que uma menstruação venha normal. Mas às vezes nem vem aquele tracinho serossanguinolento, aquela borrinha de café. E a gente quer que a paciente ela descame. A paciente ela não pode ficar de maneira nenhuma 6 meses sem menstruar. Porque aquele dali vai trazer outras consequências. Na síndrome do ovário policístico, a gente tem que desinflamar, tratar a desbiose, limpar o terreno biológico dessas pacientes. Fazer com que ela faça exercício físico para liberar serotonina, produzir hormônios, fazer uma alimentação funcional, dormir bem, meditar. Eu sei que é muito difícil para nossas pacientes fazer tudo isso, é muito difícil, porque a maioria das pacientes estão acostumadas o médico metendo anticoncepcional para descamar. A gente até no primeiro momento pode introduzir um anticoncepcional em virtude do quadro clínico de nossas pacientes. Porque tem paciente que já chega, doutora, estou passando 6 meses e eu fico com aquela cólica, aquela angústia, aquela dor de cabeça. A gente pode passar um anticoncepcional. Lembrar que para usar o anticoncepcional, você tem que fazer um estudo minucioso se a paciente tem indicações e contraindicações. Quais seriam as indicações certas? Daquelas pacientes que não têm história de tromboembolismo, paciente que não tem história na família de problemas cardíacos, AVCs. Então, não é todo mundo que você vai ter uma amenorreia que você vai introduzir anticoncepcional para menstruar. Você tem que ter o maior cuidado nessas pacientes. Vai ter que ter maior cuidado, porque depois se vier complicação, é porque você não estudou minuciosamente como é que está o hemograma, o coagulograma, o dedímetro, que são marcadores de coagulopatia. Não pegou a história clínica da paciente, aí depois vem a complicação. Presença de tromboembolismo, de edema, de trombose de membros inferiores, sem você não mesmo saber o que a paciente tinha. Então, hoje, a gente primeiro trata ovários policísticos, desinflamando as pacientes, melhorando a qualidade de vida do terreno biológico intestinal. Às vezes a paciente do ovário policístico ela tem diminuição de vitamina D. Por que tem diminuição da vitamina D? Porque geralmente o intestino está inflamado. O terreno biológico da absorção e produção está totalmente inflamado. É por isso que ela começa a ter queda de cabelo, ter obesidade em região abdominal, recorrências de candidíase. Então, são pacientes totalmente inflamadas. Então, para você tratar hoje ovários policísticos, você tem que desinflamar essa paciente, a paciente fazer o quê? Uma reeducação alimentar, a paciente fazer exercício físico, a paciente dormir de uma maneira tranquila, diminuição do estresse. Aí sim pode entrar a fitoterapia para melhorar ainda mais o terreno biológico e fazer com que ocorra o quê? Uma melhora na liberação desse hormônio. Porque muitas pacientes que têm ovário policístico, ela tem aumento de testosterona no exame sanguíneo. E essa testosterona, ela pode desviar para a produção do DHT, que é hidroxitestosterona, e de estrona. É por isso que muitas mulheres de ovário policístico ela têm tendência a formar cisto grande no ovário, pelo aumento de hormônio. Até pilificação, aumentar a pilificação. E como é que a gente vai diminuir essa pilificação? Melhorando a qualidade de vida das pacientes e fazendo fitoterapia, agregando conhecimentos, porque através de elas também a gente pode diminuir fisiologicamente a diminuição de testosterona dessas pacientes. Então, através de ervas, através da ortomolecular também, a gente pode introduzir e diminuir essa testosterona, diminuir a amplificação de uma maneira natural para essas pacientes. Pacientes com vulvovaginite de repetição, prurido, corrimento, uma gardnerella recorrente, ela está pedindo socorro para você ajudar.
para tratar ela de maneira natural. Não é você meter um secnidazol, tricomona e fazer em conjunto, porque o tratamento ginecológico feminino não só é para a mulher, a não ser que seja, sim, uma causa de um tratamento, sim, fisiológico singular, que só ela tem. Mas geralmente se for vulvovaginite de repetição, né? Gardnerella de repetição. Geralmente a gente tem que tratar o casal. E o homem tem obrigatoriedade de procurar um urologista também. Porque a maioria das mulheres a gente trata, mas não trata o esposo. Então a simbiose, ela vai continuar tendo, do mesmo jeito, processos inflamatórios vulvovaginais, porque não trata o parceiro. Então tem que tratar de maneira contínua, os dois, tratar simples, um tratamento direcionado. Nas vulvovaginites a gente também tem que tratar o terreno biológico, ver a vitamina D dessas pacientes, ver a tireoide dessas pacientes, ver o sistema gastrointestinal dessas pacientes, para melhorar cada dia mais. E aí sim entra a parte da naturopatia, através de chás, das ervas, dos banhos de assentos. Banho de assento é bom, gente. Eu uso. Ducha vaginal. Pacientes com vulvovaginite de repetição, mando formular também óvulo de babatimão, de sampacaitá, de aroeira. São ervas que as nossas ancestrais já usavam em banho de assento. E por que não usar agora? E eu tenho vários e vários resultados satisfatórios com o uso de ervas através de supositórios, através de cápsulas vaginais. Vários e vários resultados. Então é muito bom a naturopatia, ao pessoal da profissional que gosta mesmo da parte naturopática, agregar conhecimentos. Porque só assim você vai ser um médico exemplar, né? Não é só chegar lá, meter secnidazol, meter fentisol, fazer um creme vaginal e a paciente vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar com dismenorreia, a paciente vai voltar com ovário policístico. É por isso que muitas pacientes com ovário policístico, quando a gente tira o anticoncepção, ela não menstrua de novo. Mas por quê? Não tratou. Não fez o tratamento fisiológico da paciente. Não fez um tratamento natural nessa paciente. Porque muitas pacientes também não acreditam em ervas, né? Muitas. Mas depois que começa a tomar os chás, as cápsulas, o banho de assento, as duchinhas, e fazer o tratamento correto, que é a reeducação alimentar, elas raramente deixam de vir para o ginecologista que faz isso. Raramente. Ela todo ano vem insatisfeitas. Porque muitas e muitas das minhas pacientes já estão cansadas de saber que eu faço muita naturopatia. Aí eu posso introduzir a parte da hemoterapia, da ozonioterapia, da ortomolecular, a parte dos óleos essenciais, que amo também usar óleos essenciais, principalmente aqueles que você pode ingerir através de cápsulas vaginais. Então, isso tudo é um tratamento singular. É um tratamento, não é uma consulta. A mesma coisa um tratamento de endometriose. Você não vai tratar a endometriose só metendo anticoncepcional para paciente menstrual. E aquelas pacientes que querem engravidar? O que é que você vai fazer? Doutora, eu quero tratar a endometriose, mas eu quero engravidar. Porque a maioria do paciente que tem endometriose, a gente tem que ver onde é o local da endometriose. Porque tem vários locais que ela pode implantar. Região peritoneal, útero-sacro, região ovariana. Então, não é todas as pacientes que são inférteis. Vai depender muito da implantação do endométrio. Vai depender muito. Muitas pacientes têm endometriose engravidam, mas muitas pacientes têm endometriose que não engravidam. Isso também vai depender muito do sistema psicológico da paciente. O sistema energético, né? Então a gente vai tratar isso de maneira a melhorar o terreno biológico,
a desintoxicar o término biológico, a desoxidar, a paciente não glicar. Não a paciente, você vai melhorar a paciente a não ter uma resistência à insulina, que a maioria dos pacientes dos ovários policísticos, ela tem resistência à insulina. Então você vai avaliar a paciente como um todo. Um profissional da saúde, ele tem que saber um pouco de cada coisa. Eu não estou dizendo que o profissional da saúde tem que ter várias especialidades. Isso aí você vai estudando com o tempo. Eu fiz várias pós-graduações, porque eu gosto de tratar de maneira diferente. Eu não só trato receituário, tiro um receituário, é mesmo receituário da outra, não. Cada tratamento é singular, tratamento é direcionado àquela patologia e é tratamento. Não é chegar, passar receita e tchau. Não, você tem que estudar a paciente como um todo, não adianta. A paciente vai voltar para você insatisfeita. Com a mesma coisa, o mesmo corrimento, a mesma dor, a mesma dismenorreia, a mesma tensão pré-menstrual. E você vai saber o quê? Não, eu já passei isso para você e vai jogar a paciente, não adianta. Então, pacientes ginecológicas, você tem que agregar conhecimentos. Você tem que saber a fisiologia, a fisiopatologia da doença. Como é que está a paciente como um todo. Para você tratar de maneira correta, para ter um bom resultado, para ter um bom... E eles ficaram com vocês. Ok? Eu agradeço desde já a compreensão de todas vocês e amanhã a gente vai fazer outra live sobre vários assuntos ligados também à naturopatia e dia 8 estou aqui com vocês no primeiro webinar. Vai lá no link da bio e clica. E a gente também está também com um canal no YouTube, doutora Cláudia Pinto, que tem vários vídeos falando sobre saúde feminina, sobre a naturopatia, fitoterapia. Corre lá também e se inscreve no nosso canal. Desde já agradeço, fique com Deus e até a próxima.